Olá, pessoal! Bem-vindo ao Influência Talks, o podcast onde a gente vai falar de marketing de influência e como influenciadores digitais estão moldando o mercado digital. Hoje, em especial, a gente tem uma convidada aqui, amiga minha, desde os meus 18 anos em Nova York, e a gente vai mudar um pouco o tema para falar de influência, como, como a palavra influência, né, e como coisas que acontecem ao longo da nossa vida influenciam o nosso moldar como pessoa, como profissional, ah, to- ativamente todos os anos. Bem-vinda, Inês, minha Ai, amiga, muito minha. obrigada por me convidar. É a minha primeira experiência como entrevistada. Ai, que Eu sempre legal! fui uma pessoa dos bastidores e agora estou aqui com você. Para vocês entenderem, a Inês é psicóloga, falei certo, psicóloga, É isso. psicoterapeuta infantil Na e, verdade, eu também faço educação parental, e né? educação parental. Trabalho com adultos também, mas atualmente eu me dedico mais à área infantil, juvenil e teenagers. E ela escreveu um livro, Guilda Sim, Formica, que a gente vai falar um pouquinho exato. também, Aham. né? Novo É, bebezinho. sim, recém-publicado aqui no Brasil. Muito legal. Uhum. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouco, de modo geral, para gente, as influências da nossa infância para a nossa vida adulta, profissional, nossos traumas, enfim, pode abreviar e a gente vai entrando Nesse mundo. a gente vai entrando nesse mundo, nessa conversa ao longo do nosso talk. Combinado. Então vamos lá. Na verdade, nós somos parte de uma sociedade e a gente recebe algumas coisas que a gente pode dizer que são programas mentais, né? E essas influências, elas começam na nossa infância. Sempre que eu observo uma criança ou que uma criança chega para mim ou que os pais me procuram para tratar determinado tipo de comportamento emocional dessa criança, eu procuro analisar o ambiente que ela vive. Então, o ambiente não é só o ambiente familiar, porque hoje nós temos vários tipos de famílias, né? Então, a gente tem o pai, a mãe, a gente tem as mães, a gente tem os pais, e a gente tem as crianças que são adotadas. Então, a gente tem vários tipos de famílias, e as crianças, elas reacionam conforme o meio que elas são educadas. Só que não é só essa influência familiar, ela vai ah, ser presente nos primeiros anos dessa criança. A partir do momento que ela começa a se relacionar, ir para a escolinha ou para a creche, ela passa a ter essa influência do ambiente também, do ambiente dos amigos, e a gente recebe uma influência maior, que é a influência social, a propaganda, tudo aquilo que a gente recebe do externo. Então, começa, né, no ambiente familiar, mas depois isso vai se estendendo. Então, essa é muito a preocupação dos pais, de como educar, o que essa criança vai receber de influência. Então, a primeira preocupação, que escola eu vou colocar o meu filho? E, na verdade, você tem que se preocupar como eu vou educá-lo nessa nova sociedade que está se formando, né? Sim, Agora. é uma questão latente, Exato. né? Uhum, Até uhum. porque a gente tem uma mudança, não que nunca tenha existido, né, de opções sexuais É, e novas formações familiares, mas com uma aceitação hoje muito maior do que alguns anos atrás, graças a é, Deus. É, e eu acho que isso é uma pergunta, obviamente, latente na cabeça dos pais, mães, avós. é, Acaba que é uma coisa que é para ser natural, vira uma preocupação é. e como abordar esses assuntos. Mas, antes da gente entrar Esse mundo, nesse né? universo, É. falando de formações familiares, e obviamente eu acho que como os pais lidam com isso é o que vai de fato Uhum, influenciar como a criança pensa e exatamente. reage. Mas eu queria falar um pouco de você. Você estudou em colégio interno a sua É, infância inteira. exato. E como que isso te influenciou a ser quem você é hoje, a querer trabalhar com psicologia infantil? Teve uma relação, Na mesmo que verdade, a indireta? escolha profissional não teve muito a ver com a forma como eu fui educada. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente pela sensibilidade que eu tenho e eu sempre tive essa capacidade de ler o outro e de ouvir o outro.
Minha infância realmente foi num colégio interno e eu aprendi muitas coisas. Eu tive a oportunidade de ter muita informação e, principalmente, na época que eu estudei, a gente tinha essa informação através dos livros. Então, como eu tinha uma oportunidade, uma biblioteca imensa, então eu tinha muita curiosidade. E essa curiosidade me levou para todo tipo de conhecimento. Conhecimento histórico, de cidades, que também me influenciou a querer mudar de país, a conhecer outros horizontes. E também essa coisa de entender que o livro ele tem uma capacidade de te educar e fazer com que você veja o outro, enxergar o outro, né? Uma coisa de empatia. Então, eu sempre fui muito conectada com essa parte do livro. Eu era uma criança muito solitária, era uma criança que eu não tinha muitos amigos, então eu me aprofundei muito nessa parte do conhecimento através dos livros. Foi assim que eu comecei a me comunicar. E isso me deu essa capacidade de empatia com o outro. Eu era uma excelente ouvinte. Então, todas as minhas amigas me consideravam a melhor amiga. Sempre Sim. me pediam conselhos. E aí, acho que foi uma coisa meio que natural para eu escolher minha profissão no futuro. Ah, é legal. Uhum. E você falou de algumas coisas muito, muito importantes e que, tipo, eu quis fazer perguntas ao longo da sua fala, mas os livros, né, acaba que se tornou os amigos quase que imaginários, É, ou imaginários de fato, vira também ali como se fosse um apoio, um conforto, um né? conforto, um Uhum. apoio Uhum. emocional. Eu vejo isso muito na minha filha. A Sofia está com 6 para 7 anos. Ela sempre teve muitos amigos, muito, 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 assim. A diretora da escola chama ela de RP da Lourenço. Porque ela conhece todo mundo quer ser amigo dela, popularzona e tal. Mas às vezes acho que ela é muito sensível, e aí quando ela vê um livro e tem um personagem que acho que de alguma forma se relaciona com alguma emoção que ela está sentindo, aquele livro vira o livro preferido, vira o nome do personagem vira o nome do boneco ou do bichinho de pelúcia, e ali começam os outros tipos de relações e também até de entendimento das próprias emoções, né? A gente chama isso de identificação. Isso não é só através dos livros. Essas identificações, elas vão se formando também através dos nossos relacionamentos, amizades, né? Então, quando você se identifica com uma história, você entra naquele personagem como uma forma de externar uma emoção contida que você tem. Só que isso também acontece com os filmes, com a relação da vida, como você vai se expressar. Então, quando uma criança tem uma identificação, é uma forma de ela externar uma emoção que ela tem ali contida, e é uma forma de ela extravasar aquilo e vivenciar. E interessante, é a palavra que eu estava procurando. O interessante disso tudo é que quando você lê um livro, 3 crianças lêem o mesmo livro, cada uma vai receber uma mensagem diferente e vai se identificar com um momento diferente do livro, Sim. porque está muito ligado a essa criatividade. Então, isso que eu acho interessante do livro. Às vezes, eu acho super interessante essa dinâmica hoje que tem das redes sociais e da forma como as crianças são ativas, né, nessa parte de ver desenho e tudo mais, eu acho bacana isso. Mas, ao mesmo tempo, o livro, ele te traz uma criatividade, porque você acaba criando um mundo imaginário e você cria dentro da tua mente uma fantasia que ela já vem pronta, não é, no desenho animado, né? Ela já te passa tudo. Sim, ele Ela te já te dá passa a todo. imagem, a cor, a emoção. Então, é uma emoção diferente, né? E lá em casa, por Uhum, exemplo, televisão é muito racionado, uhum, limitado, né? limitado. É, Sofia não tem acesso à televisão, por exemplo, de segunda a sexta. uhum, Ela tem pouquíssimo no final de semana. Videogame é uma coisa que eu deixei brevemente agora nas uhum, férias. E não que isso seja melhor que a educação de ninguém, mas eu vejo que ela se tornou, por ler livro, ela lê livro todo dia antes de dormir, uhum, independente se é um livro da escola ou da nossa biblioteca em casa. Desde que ela é muito pequena, eu assinava um livro por assinatura que vinha relacionado à idade dela, os temas, né? uhum. E isso virou É, rotineiro, diário, parte de fato da é, rotina dela. E, cara, é uma criança que
desenha super Isso. bem, Porque cria estimula a criatividade. histórias. É verdade. E o mais importante disso é a forma como a gente influencia, já que o assunto é sobre influenciar, Influenciar. Isso. ok? Porque o que acontece? Todas as vezes que você ensina uma criança com a tua própria atitude, teu próprio hábito, então com certeza você deve ter o hábito de ler. Porque aí você, quando mostra para ela que você chega em casa, que você, no momento que você tem um momento de lazer ou de relax, você pega um livro ou uma revista ou um artigo, alguma coisa você lê, você está ensinando o seu filho a ter aquele hábito. O outro hábito seria, ok, eu não leio tanto, nossa, me senti até culpada com esse comentário. Mas se você pegar o livro da sua filha e ler para ela, É isso. criar uma intimidade, entendeu? Então, Eu, antes de dormir, ou como se fosse uma premiação, um momento entre mãe e filho, um momento entre pai e filho. Esse momento, ele é único, porque você não está só estimulando a leitura. Você está criando um momento que vai ficar na memória dela. Então, o hábito de ler vai ser uma coisa muito mais profunda que só um ensinamento. Vai ser uma lembrança afetiva que essa criança vai desenvolver da relação dela com a mãe, com o pai, com o educador. Eu, por exemplo, a minha infância sempre foi... A leitura era uma obrigação, Uhum, mas não tinha dentro de casa. uhum, Então, eu sempre tive uma dificuldade enorme em ler, parar para ler, porque eu sempre podia fazer 1 milhão de outras coisas, que também foram boas para mim, né? Então, tipo, eu ia jogar bola na rua, ia fazer outras coisas que, infelizmente, as crianças também não fazem mais hoje. Mas ler nunca foi o meu hábito, era uma obrigação e eu achava um saco. Só que agora, na minha vida adulta, teve essa mudança, essa inteligência, essa compreensão de entender que a gente precisa aprender coisas novas todo dia. Exato. Então, eu, principalmente, depois que eu virei empresária, e eu digo virei porque foi do nada, não foi uma escolha, aconteceu. Eu falei, cara, mas eu preciso saber mais sobre isso ou mais sobre aquilo. E não dá para eu fazer 10 faculdades ou toda hora fazer um curso. Então, quando eu posso, eu leio. E eu tenho a minha biblioteca em casa. Eu toda hora compro livro, por mais que eu gostaria de estar lendo muito mais. Mas a Sofia é um hábito nosso. Todo dia eu botava ela para dormir lendo livro para ela. Então ela entende isso como um prazer, não como uma obrigação. Exato. E aí não tem essa obrigação, chatice, a não ser que, por exemplo, veio um livro da escola que ela fala, não gostei do tema. Mas até isso, a escola também deixa eles escolherem dentro da biblioteca um livro da idade deles. Então, acho que acabam sendo influências positivas, né? Comportamentos positivos que não faz a criança rejeitar. Entende? Mas é necessário também a obrigação, o conhecimento. Então, quando a gente ensina uma criança que ela tem que ter comprometimento, a gente está tentando lidar com a frustração. Porque você não pode também só estimular o prazer infantil. Ela tem que lidar com a responsabilidade de fazer algo, com a frustração, com as dores. Isso faz parte da experiência humana. Seja ela até na área infantil. Se uma criança tem que lidar com uma dor, ela tem que lidar com uma dor, ela tem que ter a responsabilidade. Se a escola determina que ela tem que ler um livro, ela tem que entender que ela gosta de ler a historinha lá, que é mais prazeroso para ela, mas que aquele conhecimento é importante, porque ela vai compartilhar isso com os outros amigos, e ela vai compartilhar isso com a vida. Então, também é importante ter essa obrigação. Não, totalmente. Né? Essa responsabilidade, né? Ela tem que ler 2 livros por semana. Exato. É obrigação. Então, é a obrigação mas dela. Mas ela pode escolher qual livro que ela quer ler. Exatamente. Só que ela tem que ler. Então, né? Você vai equilibrando. A obrigação com as coisas que ela tem interesse. Que ela tem interesse e gosta. E falando de infância, assim, eu sou muito atenta em terapia, coisas de psicologia, porque eu fui uma adolescente que eu fui meio rebelde. E eu queria muito fazer terapia. E pro meu pai era coisa de maluco. Terapia é coisa de doida, você não vai fazer terapia. Então, quando eu fiz 18 anos e eu comecei a trabalhar, eu pegava meu dinheiro e pagava minha terapia. Sou uma mulher analisada, então, né? Eu tento, cara. Tem muita coisa a ser analisada ainda, mas acho que é uma evolução. Hoje, eu faço terapia 2 vezes na semana. Terça e quinta de manhã, minha agenda é fechada. São meus horários de terapia.
Não posso fazer terapia. Não tem nada pra falar na terapia hoje. Não tem, porque na hora da terapia surge. Surge. Então, tipo, virou uma obrigação minha, Uhum. mas minha comigo mesmo, assim. E nessas análises internas, eu entendi que a gente tem crenças limitantes. Tem outros tipos de crença também, né? Uhum. Eu sou muito apegada nas limitantes, porque eu me apeguei, Porque se identificou. me identifiquei. Lembra que eu expliquei da criança? Então, essa mesma criança que se identifica com uma história infantil, nós, enquanto adulto, também aprendemos dessa maneira. Então, a gente se identifica com alguma coisa que está ali que a gente precisa trabalhar ainda, né? Então, por isso, talvez a crença limitante, ela é dentro de você, porque ela talvez norteou a sua vida durante um período. E até hoje. Isso. É difícil se livrar, né? É, porque a gente vai criando. E você sabe que a gente, às vezes, tem uma tendência a justificar essas crenças através da influência que nós recebemos do outro. Só que ser adulto é quando a gente se responsabiliza e entende que são crenças que eram necessárias que a gente passasse por esse processo para a nossa evolução. Então, se você entende que o que o outro te faz tem uma influência, mas que a maneira como você reaciona é que vai te libertar e te colocar no mundo adulto, então você consegue também entender por que das crenças limitantes. O que seria uma crença limitante? Uma coisa simples. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Vamos explicar de uma maneira simples para qualquer idiota entender o que é uma crença limitante. Exatamente, é isso que eu ia explicar, né? O que é uma crença limitante? Nós criamos padrões, vivemos dentro desse mundo sendo julgados por nós mesmos ou pelo externo. Então, a nossa preocupação, às vezes, é o que o outro vai pensar de mim conforme as minhas atitudes. E disso eu vou tirando informações através do meio que eu nasci. Então, eu tenho a minha família, que a minha mãe aprendeu que é correto ela me obrigar a comer, porque a gente não pode desperdiçar comida. É muito comum isso, né? Então, assim, olha, você tem que... A hora da comida é sagrada, respeita a comida, é uma coisa bem simples. Vamos começar por aí. E aí você entende que a comida, ela está ligada ao afeto, está ligada à obrigação. Então, você acaba, para agradar o outro, comendo de maneira errada, né? Ou muito, ou pouco. Então, você não tem uma relação boa com a comida, porque acreditou toda a sua vida aquilo que a sua família te ensinou em relação ao comportamento na mesa. Vamos para outra crença limitante. A gente acredita que nós temos que seguir um padrão. Então, durante determinado tempo da nossa vida, acreditou-se que a alfabetização deveria proceder na escola quando a criança está entre 6 e 7 anos. Hoje em dia tem criança com 3 anos que lê, dependendo do estímulo. Sim. E a gente não pode considerar essa criança ou superdotada ou super inteligente. A gente pode entender que ela tem uma facilidade de leitura, né? Sim. Então, essas crenças limitantes foram da maneira como nós aprendemos socialmente a encarar o mundo. Conforme a gente vai crescendo, essas crenças vão aumentando de como você deve se comportar nas relações afetivas, nas relações com os amigos, né? E aí começa a gente a aprender a primeira mentira, tá? Então, sim, vamos lá. A gente tem um filho, aí você tem que educar o seu filho. Você tem seus objetos na sua mesinha de centro. A criança vai lá e, sem querer, ela quebra. As pessoas sempre falavam assim para mim, nossa, os meus filhos cresceram super educados, eu nunca tirei nenhum objeto e elas nunca mexeram em nada. Elas não mexeram por quê? Porque aprenderam ou porque tinham medo? Ok, então vamos imaginar que essa mesma criança que tem 4 anos está ali, ela pega um objeto, ela cai e quebra o objeto. Aquele objeto caiu, quebrou, aí a mãe chega para ela e fala assim, nossa, como você quebrou? Isso era o bibelô da mamãe que ganhou da sua avó. Aí, naquela segunda vez que ela vai praticar como qualquer você é tipo... destrambelhada, né? Você programa aquela criança. Você é desastrada, você não sabe lidar com as coisas, já criamos ali umas programações mentais. Aí aquela criança que falou a verdade, que falou que ela quebrou, se ela quebrar um outro objeto da mesa, o que ela vai falar para a mãe? Não fui eu. Então, você sem perceber, já criou, ensinou ela a mentir. Outra crença limitante. Aí a gente ensina também a mentir, o que pode ser mentira e o que pode não ser mentira. Então, você pode dizer, eu estou doente, para você não ofender a sua tia que queria vir te visitar, mas você não pode mentir para sua mãe sobre uma coisa que ela entende que aquilo é importante você dizer a verdade. Então, você está
gerando essas crenças limitantes. Então, aí você vai ter que se libertar disso quando você entra na sua fase adulta. E Que é você vai ter que difícil. fazer a sua própria ideia e criar os seus próprios padrões. E isso vai para tudo. Vai para a parte de relacionamento, afetividade, as mentiras, como se relacionar. E também como lidar com as suas limitações. E é uma coisa que eu, por exemplo, eu me julgo muito insegura, totalmente. Óbvio, eu não vou culpar só isso, mas assim, crenças que foram instaladas Isso, em dentro de mim você. durante a minha infância, minha adolescência, principalmente minha adolescência. Eu tive uma adolescência muito difícil. Quem me conhece hoje fala, nossa, mudou da água para o vinho. Eu era uma menina muito, não rebelde, mas meu pai deixava, minha mãe não deixava. Aí eu ficava naquele meio de um deixou, o outro não deixou. E aí, quando meu pai deixava e eu queria fazer, aí eu ia fazer e minha mãe falava, tá vendo? Por isso que ela é assim, porque você deixou. Eu falei que não era para deixar isso, isso, aquilo. Ou do tipo, eu, graças a Deus, sempre tive facilidade na sala de aula de aprender uma matéria e depois eu não queria mais saber da aula. Então, eu era egoísta, uma adolescente egoísta, tipo, dane-se, se ninguém aprendeu, vou fazer bagunça, já aprendi mesmo, ou saía da sala, etc. E aí eu lembro, desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum nunca, você não vai ser ninguém. Uhum. E aí hoje, aos quase 36 anos, demorou-se muito tempo para eu começar a ter algum tipo de autoestima, autoconfiança, de entender que dane-se se os outros vão me julgar, porque a gente está sendo julgado o tempo Todo inteiro. tempo. Então, eu tinha muito medo de julgamento. Uma coisa que eu sempre atrasei foi, tipo, aparecer nas redes sociais, falar de mercado, ensinar influenciadores, coisas que sempre me pediram no direct ou quando estavam conversando, tomando café comigo. Mas eu tinha medo de postar. E, tipo, como que o outro que estava ali do outro lado, que às vezes nem me conhece, ia me julgar. Né? E é muito preso a isso. Não estou 100% liberta disso. Estou me jogando, porque eu acho que se a gente não tenta, a gente vai ficar sempre preso, refém, escravo da opinião alheia. Mas demorou-se muitos anos de terapia. Inclusive, quando eu postei o primeiro vídeo, eu falei, não quero ouvir minha voz, não quero ver. Mas aí não é o julgamento externo, né? É o primeiro julgamento, que é o seu próprio. Sim, é o meu próprio, mas eu sou uma pessoa que sou muito... Eu aceitei muito medo interno meu do julgamento do outro, né? Permitiu. E aí, isso pra mim sempre foi, tipo, o meu fantasminha, sabe? E hoje estou começando a me liberar disso. E, cara, é tão gostoso. Porque aí você começa, tudo bem, vai ter gente que não vai falar nada, de repente não vai ver, tanta gente vai ver eu comentar do jeito que eu queria, eu imaginava, que é uma coisa que eu até tento ensinar para os influenciadores não se prenderem a isso. Mas os elogios que você tem de quem tá ali, de quem tá torcendo por você no dia a dia, acaba te dando força, falar, legal, isso tá me ajudando a me libertar dessa prisão de antes do que os outros vão achar, né? Já está se libertando dos seus programas, né? Porque a gente recebe isso. E na infância isso é muito importante você observar. E a gente tem que aprender também. O que acontece que o primeiro perdão que tem que vir é com a postura interna. Então, você tem que entender que quando você amadurece, você olha para os seus pais, para os seus educadores, né? Vamos colocar dessa maneira. De uma maneira de humanizá-los. Então, o primeiro processo de cura é humanizar aquele que te educou e dizer, ele fez o melhor dele. Sim. Por que eu ainda estou preso a essa situação? É uma justificativa interna de não crescer. Porque a partir do momento que você cresce, você humaniza os seus educadores... eu não evoluí. Você cresce e você humaniza os seus educadores, você diz, bom, eles fizeram o melhor deles, como eu vou fazer para melhorar daqui para frente essa geração que eu estou responsável por educar? Exato. Então, só que para você chegar nesse aspecto, você primeiro tem que passar para o seu lado negro, pelas suas sombras. Então, o que você tem que passar? Você tem que passar pelas suas dores. Por isso que eu te falei lá no começo do nosso papo, que é importante a criança lidar com a frustração, com a dor e com as obrigações.
Então, porque essas dores também formou a Priscila que você é hoje. Esses medos Totalmente. formou a Priscila que você é hoje, sabe? Eu estava outro dia escutando um podcast muito interessante de uma pessoa que falava sobre as profissões do futuro. Então, era um psiquiatra e ele disse que as crianças vão ter 4 ou 5 profissões. Ninguém vai ter mais uma profissão definida. Que a preocupação humana onde era o que você vai ser quando você crescer, né? Então, hoje em dia não tem muito isso de que você vai ser quando você crescer, tá? O que você está sendo agora e de que maneira isso vai influenciar no teu futuro eu. Entendeu? Quem é você hoje? Então, a pessoa que você é hoje, trabalhar essa presença, né, todos os dias, também ela vem na infância. Então, quem é essa criança hoje e o que ela está sendo hoje para ela poder ser esse adulto do futuro? E sim, é libertador quando você pode dizer para o seu filho, você vai poder ter no mínimo 4 profissões. Sabe? Porque você se reinventou, Sim, né? Eu me nossa. reinventei. Todo mundo aqui, eu acho que está nos ouvindo aqui, já se reinventou de alguma maneira. Eu imagino que muitas pessoas trocaram de profissões e também que tudo bem continuar com a sua eterna profissão, que você se formou e que você se identificou, que tudo bem, sabe? Ou também aceitar essa nova profissão, se você vai ter ela nos 50, nos 40, nos 60 ou nos 20, se reinventar de novo. Então, eu acho um pouco libertador essa sensação de que você pode ser o que você quiser e também libertador o fato de você saber que você pode ser julgado. Sabe, porque a gente já conversou sobre isso no off, que o julgamento também gera engajamento. Não é? Então, quando a gente aprende isso, e é verdade, nós somos interessados pela tragédia, o ser humano é interessado, até a criança. A criança, quando ela lê uma historinha infantil, que tem uma bruxa malvada ali, que tem uma tragédia, ela gosta, ela quer repetir. Gosta. Né? A minha filha é rara. Tá na mania, ela não quer mais saber de princesa, ela quer agora as vilãs. As vilãs, as bruxas, porque é uma identificação, um momento que ela está vivendo. Vou compartilhar com você uma coisa interessante que toda criança faz. Ela passa de uma fase que é entre os 2 e os 3 aninhos, que ela gosta de assistir o desenho, o mesmo, várias vezes. Muitas pessoas me perguntam, mas por que, como psicólogo, você acha que a criança gosta de assistir? Por identificação, porque ela sabe como vai ser o final. Então, ela está ali naquele momento aprendendo que ela vai passar por aquele momento de dificuldade, que a bruxa malvada está lá, ou que o vilão, ou que alguma coisa. Ela sabe o que vai acontecer. E aí, ela sabe o que vai acontecer no final. Então, por isso que ela repete o vídeo. Sim. Isso traz uma calma, uma tranquilidade de como vai ser o futuro dela em lidar com as situações. Então, é por isso que as crianças dessa idade gostam de assistir várias vezes o mesmo desenho. Põe de novo, põe de novo, põe de novo. Sofia assistiu o Tartaruga Ninja outro dia. Aí foi o final de semana inteiro assistindo o filme Tartaruga. Eu falei, Sofia, não aguento mais, mamãe já viu 3 vezes. Não, mas é um conforto para ela. Só mais uma, eu te imploro. Eu falo, tá bom, vamos ver de novo. Sim. Mas por que você quer ver esse vídeo de novo? Ai, porque eu adorei a história. Gostou da história. Mas, no fundo, não é isso. É porque ela está aprendendo a lidar com a dificuldade. Ela está ali olhando. A gente, para andar de bicicleta, não tem que repetir? A gente não tem que praticar todas as coisas? Então, a criança está praticando a emoção dela. E é muito doido, assim, vou dar um exemplo, nada a ver, mas que eu tô vivendo em casa. A fase de cair os dentes, né? O dente tá mole, eu vou tirar. O medo que se tem na hora que vai tirar o primeiro dente é muito maior do que depois que já sabe do que vai acontecer, né? Porque eu lembro quando o dentinho dela, o primeiro tava pra cair, e eu puxei, ela me segurou assim, tipo, não, começou a chorar, um escândalo e tal, não sei o que. Eu falei, Sofia, calma. Eu fiz assim, ela começou a rir. É só isso? Pronto, calma, tá tudo bem. Então, eles têm muito, né, essa antecipação do medo do que vai acontecer. Nesse caso, o medo da dor. Mas no filme, tipo, o medo da que o vilão vai fazer. Exato. Será que eu vou ter... Como vai ser a minha reação interna de sentimentos em relação ao que vai acontecer? E é muito legal até, assim, tipo, tá vendo isso de tão perto, ao mesmo tempo que eu tô de fora, criticando... Ou na minha terapia, entendendo o que está acontecendo, ou conversando contigo, que nem a gente teve várias conversas, né? E que eu, tipo assim, na hora que eu tô ali naquele momento, não, calma, deixa eu me distanciar desse momento, tá tudo bem o que tá acontecendo aqui, e eu tô processando. Tá usando a sua inteligência emocional. O que tá rolando para eu falar, tá bom, como é que eu vou reagir, né? O medo eu acho que é um sentimento necessário. Qual que é a origem do medo? A origem do medo é a sobrevivência, né? Se as pessoas não tivessem medo,
então o ser humano não sobreviveria. Então, o medo é um sentimento necessário para o adulto, para a criança, porque ele faz parte do sobreviver. Tá? Então, eu tenho medo, ok, de correr de avião. Por que eu tenho esse tipo de medo? Porque ele está ligado da possibilidade de você não sobreviver. Tá? Então, todos os medos que a gente tem, sejam eles medos emocionais, medos de alguma coisa que você vai fazer, e quando você descobre que você é capaz e você supera aquele medo, é porque o teu cérebro entendeu que você é capaz de sobreviver a ele, com a história que você falou do dentinho. Então, quando eu entendo que o medo da dor que eu tinha por sentir podia me causar algum dano, e eu entendo que não me causou dano nenhum, aí eu entendi o medo. Então, tá tudo Tá? bem, né? Exato. E uma coisa também, tipo, que eu percebi, a criança crescendo, Sofia, quando ela era mais nova, zero medo de avião. A gente entrava no avião, ela ficava assim, dava uma turbulência, ela vai cair, vai cair. Aí, do nada, umas senhoras ao meu redor, pelo amor de Deus, pede pra ela parar de falar isso, aos prantos, assim, com medo da turbulência, ela achando uma graça. Hoje ela entra no avião, dá uma turbulência, ela fica, ai, mamãe, tô com medo. Porque já recebeu a programação mental, aí, ó, entrou de novo a nossa conversa lá das crenças limitantes. Porque ela não tinha essa noção de que poderia acontecer. Alguém falou para ela que era perigoso, né? Então, assim, isso vai também nesse processo terapêutico com as crianças. É quando um pai reclama, meu filho está muito agressivo. Então, a primeira investigação que eu faço é a conversa com os pais. Porque a criança não é agressiva, ela aprendeu a ser agressiva. Sim. Entendeu? Ela aprendeu. A agressão é uma reação ao ambiente que ela está vivendo. De alguma maneira ela recebeu essa informação. Essa informação nem sempre ela pode vir dos pais. Então significa que os pais são violentos, agrediram ela, ou ele, ou gritaram. Não. Às vezes ela viu uma informação. Hoje em dia, com essa mídia social, com o YouTube, você pode ter alguma informação que pode programar essa criança, ou pode estar sofrendo bullying na escola, ou sofrer algum tipo de agressão. Ela aprendeu com alguém. Então, essa é a primeira investigação para lidar com essa agressividade que ela está vivendo. Entendeu? E então, até, tipo, às vezes não entender o próprio sentimento, né? Exato. Tipo, eu vejo nas crianças... Bom, Viana, a Sofia é mais nova. Sofia é meu grande... tua referência agora, né? Tua maternidade o teu novo aprendizado. Tipo, quando ela ficava agressiva, dava uma crise, jogava no chão, me batia, era tipo ela não sabendo lidar com as emoções dela. Com as próprias emoções. As minhas crianças, normalmente, elas me chamam de a doutora da emoção e do sentimento. Porque o que acontece? Tem uma coisa interessante também, que, como eu trabalho com essa educação parental, eu nunca trato uma criança se eu não a conquisto, se ela não sente o espaço, que o espaço é dela. Então, o primeiro processo é essa entrevista parental que eu falo, né, com os cuidadores, com os educadores das crianças, com os pais, pai, mãe, whatever. Então, quando eu começo essa entrevista, eu já explico. A terapia é um espaço da criança, onde ela vai ter um espaço de cura emocional, de contato, de brincadeira, às vezes para não falar nada, e às vezes eu vou trabalhar e vou usar o meu conhecimento com as dinâmicas, né? As dinâmicas terapeutas, para chegar naquilo que a gente está buscando, que é esse contato e interação. Então, quando eu começo esse processo, os pais também se sentem um pouco aliviados, porque eu tiro um pouco da responsabilidade do peso sobre os ombros deles e sempre falo, terceirizem. Então, agora que vocês têm uma pessoa, vamos usar esse espaço de cura dessa criança e vocês terceirizam para vocês aprenderem a lidar. Então, então agora a gente tem a Inês para a gente conversar, para saber como lidar com essa situação. Ou de mãe, agressividade, essa intensidade que eles estão com a rede social. Porque às vezes os pais se culpam. Sim. Sabe? Acham, porque a primeira pergunta que as pessoas falam, mas quem que deu o iPad? Mas quanto tempo você limitou? Então, esse julgamento que os pais recebem hoje em dia também, de estar errando, será que eu estou errando? Né? Na minha casa não come com o iPad na mesa, a outra criança come com o iPad na mesa. Então, é muito difícil essas limitações. Então, essa limitação vem com a educação parental, com o entendimento e o aprendizado. O terapeuta, ele não é educador. Sim. Ele é um espaço de cura emocional, sabe? E normalmente quando uma criança está com alguma dificuldade de lidar com as suas próprias emoções, é porque o ambiente que ela está convivendo também existe alguma doença emocional. Que pode não ser só da família, ela pode ter vindo dessas crenças limitantes, sim, que vem lá dos seus ancestrais, dos seus avós, da forma como você foi educado. Vira uma bola de neve, exatamente. Né? Eu, no meu caso da minha maternidade,
eu escolhi tudo que me doeu, eu não fazer de jeito nenhum com a minha filha. Mas a assim. gente às vezes acaba fazendo e repetindo sem perceber, Sim, ou sem não? perceber. Uhum. Mas, por exemplo, bater. Eu apanhei muito do meu Uhum. pai, porque eu era rebelde. A desculpa era sempre essa. É. Ai, que eu era uma criança difícil. Uhum. Nananana. E assim, eu enfrentava também, né? Ele falava, não faz isso que eu vou te bater. Eu falava, bate, não dói mesmo. Uhum. E aí com a Sofia eu falei, cara, não vou dar nem essa opção. É. Tipo, vou te bater, nem ameaça. Também nunca bati. Mas já tive vontade. É lógico. Entendeu? Porque a pessoa também tem que entender que ela também tem emoção, que ela também tem limite, entendeu? Então, eu acho que é assim mesmo. E é aquilo que a gente vai. A maternidade ou a paternidade, ela não é uma coisa que você nasce ou que você aprende ou que você tem um curso para fazer. Você vivencia, Sim. né? As pessoas falam assim, ai, a minha mãe fez isso comigo, eu não vou fazer. Quando você tem o seu filho, nasce o filho, nasce o pai, nasce a mãe, Sim, nasce o educador. exatamente. Entendeu? Então você vai aprender com o seu filho também. Isso eu acho a coisa mais importante que tem, que você está aprendendo ali com ele, né? Nossa, e aprende muito, né? Aham. A gente aprende coisas que a gente nem imagina e às vezes É. coisas assim básicas, como É. controlar a minha E emoção. eu acho que isso nos educa, o que você falou. Como eu não bato na Sofia, porque eu sofri esse tipo de punição. Era o tipo de castigo que tinha na minha casa. Sim. Mas com certeza você tem algum outro tipo de punição, ou não? Você não castiga ela de alguma maneira? Qual que é o tipo de educação que você tem com ela quando ela faz uma coisa muito errada? Qual que é o teu limite? O que você tira dela? Quando eu vou ela... tirando coisas que ela Exato, gosta, exato. né? Então, é uma mas, forma assim, de castigo. A gente conversa muito. É. Uhum. Eu tento não castigar, mas a É. Sofia, por exemplo, a dificuldade dela é pedir desculpa pra mim. Ela Uhum. pede desculpa pra qualquer pessoa. Ela pode dar um tapa na minha cara, Uhum. nunca deu, tá? Mas vou dar um exemplo bem... E se eu falar, Sofia, pede desculpa pra mamãe. Não, tipo, ela não pede. E assim, não adianta babá, avó, ninguém Uhum. falar com ela. Ela não vai pedir desculpa, ponto. Hoje isso já é tratado na terapia dela, etc. Mas assim, ela demora mais de 12 horas, mas ela Mas vem ela me vai pedir aprender, desculpa. vai aprender. É um Aí, aprendizado. tipo, ai, mamãe, posso não sei o que lá? Não, porque agora a mamãe tá Uhum. muito chateada. Uhum. É mostrar também o seu sentimento. Sim, Uhum. mostrar limites de alguma forma, né? É. Mas teve um momento que foi difícil pra mim, porque eu tenho essa dificuldade de tirar coisas dela, por me culpar muito de não estar presente 100% do tempo. Ela fica muito com a babá, eu não tenho rede de apoio, assim, tipo, tem óbvio. Uhum. Os pais dos amigos dela, que se tornaram muitos meus amigos e me ajudam a beça. Se eu preciso fazer uma viagem de trabalho, convido a Sofia para sair com eles, ir pro clube, etc. Então tem muito disso. Mas, por exemplo, não tem minha mãe, não tem meu pai, então ela não tem avô, vó, presentes. tio, tipo, no dia a dia, que ao invés de eu deixar ela com a babá, ela possa ir pra casa da avó. Uhum. Então, eu tenho esse negócio dentro de mim do tipo, cara, tadinha, minha filha tá com a babá e eu tô aqui agora gravando esse podcast, né? E aí, tipo, eu falo, eu já não sou 100% presente. E ainda tenho que botar ela de castigo. Isso internamente, pra mim, é um conflito muito grande. Uhum. Mas aí tem uma diferença. Quando a gente tem qualidade de relacionamento com o filho, porque as pessoas sempre falam isso, porque eu trabalho, eu tenho uma jornada dupla. Volta da sua memória infantil, lá atrás, e lembra quando a gente tinha um intervalo da escola, que 15 minutos dava para comer o lanche, brincar com todo mundo, e fazer um monte de coisa, ainda cair e se machucar, ir para a enfermaria e ligar para a mãe. Sim. Então, se você entender que a criança, esse tempo que é do intervalo, já dentro da infância, ele é grande, se você, enquanto adulto, pegar 15 minutos do seu dia e dar intensamente para o seu filho, é o suficiente para ele sentir a tua presença, ser amado e tudo mais. O castigo é uma coisa diferente. O castigo é uma consequência de algo errado que ela fez. Tá? Então, assim, a gente não pode misturar essa emoção de não estar presente durante todo o dia com não limitar o seu filho quando ele faz algo errado. Não, total. Isso era uma coisa que eu misturava muito. Principalmente, eu comecei a mudar isso, na verdade, quando eu comecei a ouvir dela, já ali com uns 5 anos,
e dos amiguinhos, eu amo a tia Pri, porque a tia Pri não bota Sofia de castigo. Aí ela falava assim, mãe, você não vai me botar de castigo, você não tem coragem. Eu falei, não tem coragem? Tô ouvindo isso pra criança de 5 anos, ela tem coragem, sim. Aí eu comecei a mudar. Mas, lembrando aqui agora de outra situação, nada a ver com castigo, que foi um castigo meio que pra mim, que tem muito a ver com crença limitante. Teve um dia que eu tava saindo de casa com ela, e tem a ver com essa questão da minha falta de tempo também. Ela virou pra mim e falou assim, mamãe, por que você não é uma mãe normal? Eu falei, como assim, uma mãe normal? Ela, você não é médica, você não é professora, você não é nada. Amiga, aquilo me destruiu. E eu acho que teve inconscientemente O gatilho, né? o gatilho do você não vai ser nada quando você crescer. E por mais que seja completamente ao contrário, cara, aquilo me deu um baque emocional. Falei, não, como assim mamãe não é nada? Mamãe é empresária. Fui explicando, meio que me reafirmando para minha própria filha de 3 anos de idade. E aí eu fui explicando e tal, não sei o quê, aí eu expliquei, aí levei ela no escritório, aí eu fui fazendo algumas coisas. Passear assim. no teu mundo, para ela entender a tua Sim. profissão. Talvez porque dentro da crença limitante dela, profissionalmente, ou ela aprendeu na escola, algum lugar ela aprendeu. Então, a origem, onde ela aprendeu que ter uma profissão seria isso. Então, ela desconhecia a sua profissão. Então, foi mais um questionamento do que um julgamento, né? E aí eu levei ela para esse meu mundo. Mostrou, Aí você pergunta para ela, Sofia, o que você quer ser quando crescer? Ela, eu já sou. Você já é o quê? Empresária da empresa da minha mãe. Eu falei, entendeu? Você é herdeira e não sabe falar. Mas é porque para ela era um mundo desconhecido. Sim. Então, esse processo do auto-julgamento foi seu, não foi dela. O dela foi uma curiosidade de saber qual que era a sua profissão e o seu mundo. Mas, tipo, deu aquele gatilho, cara, com a minha crença auto-limitante, assim, tipo, a pior de todas, assim. Meu lugar mais sombrio. Eu falei, não, como assim? Minha filha tá me chamando de nada. Onde foi que eu cheguei? E aquilo foi... Tanto que ela veio passear no meu mundo, ela falou, um momento ela quis ser youtuber, outro momento ela fala que ela vai ser youtuber e empresária da empresa da mamãe. Mas ela tá se descobrindo, é muito engraçado, né? Como começa a se descobrir em um monte de coisas. Agora, aproveitando, mudando, totalmente não, mas bastante de assunto. E, tipo, tudo a ver com a nossa amizade, relação e te conhecendo. A espiritualidade. Você é uma pessoa muito espiritualizada, sensitiva ao extremo, né? E eu enxergo muito, e aí a gente entra nisso mais a fundo, mas eu vejo muito também culpas sendo colocadas por falta de espiritualidade em crianças muito jovens. Vamos levar para a igreja, etc. Porque, sei lá, a criança rebelde vai ser tratado quando, né, começar a rezar, etc. Qual é a cobrança nisso? Onde você vê, tipo, não pais errando, não sei, comenta o que você quiser falar sobre esse assunto. Espiritualidade. Espiritualidade, primeiro. Tá. Nessa Mas relação, nessa linha infantil, nessa linha. E aí a gente entra no assunto espiritualidade como um todo, que para mim você é uma grande mestra empoderada para falar desse assunto. Bom, vamos lá. O que é espiritualidade? Para mim, a espiritualidade é a consciência de quem somos nós. Ok? Se a gente for falar por um caminho... para você entender a espiritualidade, você tem que entender o ser humano num sentido complexo. Então, quando você entende o biológico, você entende a parte emocional, a parte mental, o intelecto, a inteligência, a forma de se comunicar, a espiritualidade, onde ela entra, né? Então, a gente tem que entender que nós estamos vivendo uma experiência biológica e corpórea, sendo uma consciência inteligente e guiada pela emoção. Eu costumo dizer que a espiritualidade, ela entra na nossa parte emocional. É a manifestação da espiritualidade, é a emoção. Você se emociona com alguém, então seu coração foi tocado afetivamente. Então, é ali que transita a nossa alma. Então, a criança, ela já é um ser completamente emocionado. Então, ela é uma criança que está vivendo a presença espiritual muito mais forte, porque ainda ela não foi contaminada pelo ambiente do mundo corpóreo, das crenças limitantes
Então, quando uma criança se expressa, como ela se expressa? Ela chora, ela é intensa, ela ama intensamente. Então, quando uma pessoa ela se considera espiritualizada, é porque ela entendeu sobre a parte emocional dela, como ela reacionar. Você pode ver que as pessoas que a gente considera espiritualizado são pessoas mais tranquilas, mais serenas, sabem lidar com situações ou de risco ou de pressão de uma forma mais pacífica. Não significa que elas não sintam, Sim. significa que elas aprenderam a lidar com as suas emoções. Chama elas de mais Então, evoluídas. exato. A gente entende como evolução. Na verdade, não. Todos nós somos capazes de sermos evoluídos. Nós estamos num processo agora de evolução individual, mas a gente só vai chegar na evolução do nosso planeta quando entendermos que a evolução também é em conjunto. Então, essas crianças que estão nascendo agora já estão completamente acordadas e libertas dessa parte da religiosidade. Só que a religiosidade, para mim, é uma parte muito importante na vida do ser humano. Religiosidade, para mim, ela está ligada a como você apresentou Deus para o seu filho. E depois ele vai fazer a escolha dele. Sim. A evolução espiritual é a evolução de consciência, é de sabedoria. Então, quando uma pessoa me questiona, como eu falo isso com as crianças, ou até num processo terapêutico, quando me perguntam sobre Deus, sobre a religiosidade, espiritualidade, é uma coisa tão natural que eu explico para as crianças na linguagem que elas consigam entender. Que é, onde está Deus no seu coração? Está como você ama as pessoas, através das suas emoções. Então, como eu sou considerada a doutora dos emoções e dos sentimentos, é a forma que eu ensino às crianças a espiritualidade. Então, aí entram todas as coisas que a gente aprendeu. Aí entra a técnica de meditação, a consciência de quem você é, a valorização do seu corpo biológico. Todas as crianças com quem eu trabalho, eu sempre pergunto qual é o esporte que ela gosta, ela não tem opção. Ela tem que fazer alguma, porque eu ensino que o corpo biológico tem que ser respeitado, tem que ser cuidado, certo? Tem que ser exercitado, assim como a mente, como o intelecto, como as nossas emoções. Então, o que é a espiritualidade? Nada mais do que você aceitar essa sua experiência corpórea aqui neste planeta e entender você como um ser humano eterno da sua consciência infinita. Uau! Palmas! Que né? bonito, palavras bonitas. E a sensibilidade? Qual a diferença entre a sensibilidade e a espiritualidade hoje? Nada, uma não tem nada a ver, vamos caminham falar, juntas? não, assim, o que é a sensibilidade? Acho que você quer saber da intuição, né? Mais do que a sensibilidade. Eu sensibilidade... vou te dar um exemplo. Tá. Eu tive um episódio com a Sofia, Sofia com 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos de idade, dentro do carro. Eu tava dirigindo, ela na cadeirinha, ela falou assim, mamãe, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que acontece com uma criança quando a mãe morre? Aí eu falei, fica com a vovó ou com alguém da família, ou se não tiver ninguém, uma outra mãe adota, não. Tipo, tentei ser mais... prática possível. Prática possível, não sabia. Porque... Qual que é o que ela estava perguntando? Não, a minha avó tinha falecido. Aí ela virou pra mim e falou assim, por isso que eu fiquei com você, né? Porque a Bisa era minha mãe em outro mundo. Tipo assim, aos 2 anos e meio. Amiga, eu fiquei toda arrepiada. A minha avó faleceu em 2022, em novembro. 2022? Não, 21. 2021, tem 3 anos. Sofia tem 6 hoje. Faleceu Sofia e tinha acabado de fazer 3. Minha avó morava no Rio, a gente morava em São Paulo desde que a Sofia tinha 1 ano. Tinha pouquíssimos encontros. Só que toda vez que elas se encontravam, era a coisa mais mágica do mundo. Como se realmente fosse de vidas passadas, assim. E depois que a minha avó faleceu, e ela trouxe isso alguns meses depois... Mas a sua avó teve algum filho que faleceu? Minha avó teve. E, é muito louco, eu vou começar a chorar. Mas quando eu fiz o mapa astral da Sofia, quando ela estava na minha barriga ainda, o astrólogo virou para mim e falou assim, essa é uma criança que tá voltando para a família. Aí quando ela falou isso, cara, mas eu chorava, eu me arrepiei inteira, eu tentando controlar, tipo, eu dirigindo, estava na estrada. Falei, cara, que loucura, né? E, tipo, ela e a minha avó era, tipo assim, não tem explicação. E ela até hoje, com quase 7, ela lembra da Bisa. E ela não fala mais, nunca mais falou da Bisa como mãe. Tá já na experiência
Já já deve ter já tem o véu passado. do esquecimento. É. Você lembra no começo, quando você me perguntou sobre espiritualidade e lidar com as crianças, e eu expliquei que as crianças elas já são espiritualizadas de natureza, porque como elas são crianças, a parte dela da consciência espiritual ela é mais ativa do que numa pessoa adulta. Claro que tem pessoas que continuam com essa sensibilidade ou que na fase adulta desenvolvem a espiritualidade. Mas normalmente quando uma criança nasce, ela já está muito mais conectada ao plano espiritual do que o plano terreno e físico e biológico. Então, ela tem as memórias mais ativas e ela consegue lidar com isso de uma maneira mais natural. O que para nós é um pouco desconhecido, mas agora, atualmente, é muito natural as crianças falarem sobre onde elas estavam, sobre as outras casas, as outras mães, as outras vidas, porque esse processo, né, que está acontecendo agora dessa evolução humana, está fazendo com que elas possam falar abertamente. Essa é a diferença. Porque antes as pessoas eram consideradas ou malucas, ou elas eram impedidas de falar sobre essa parte da espiritualidade, ou se elas tinham vidência, ou ver a familiar que já não pertence mais ao plano físico, já desencarnado. Então, hoje em dia, a gente aceita mais. Então, essas crianças que estão vindo para nosso planeta agora, elas também estão mais... eu não considero sensível, eu considero... espiritualizadas mesmo, porque Espíritos mais antigos, exato, né? O que eu considero? A sensibilidade é aquilo que eu expliquei, é onde transita a nossa alma. Todos nós somos sensíveis. O que acontece é que a gente vai se desligando nesse processo biológico e a gente quer pertencer à Terra, porque essa experiência biológica é necessária. Estar aqui, gostar de ser belo, namorar, tudo que nós estamos experimentando aqui é necessário. As pessoas confundem muito a espiritualidade com desapego. Existem espíritos que vieram desapegados para servir ao outro, com esse propósito. Agora, a experiência na Terra, ela não significa que você tem que ser desapegado. Significa que você tem que viver intensamente essa experiência, porque algo você vai aprender ali. Então, essa educação que nós temos que ter com as nossas crianças daqui para frente é sermos facilitadores dessa experiência corpórea. Então, não existe muito a educação da espiritualidade. Sim. Existe o estímulo e a naturalidade. Naturalidade, então, né? O respeito pelo outro hoje em dia, sobre a religiosidade, como ele vê Deus, tudo isso deve ser considerado. Mas a espiritualidade é algo mais profundo que isso. É ensinar aquela pessoa a usar o seu melhor potencial, em todos os sentidos. No sentido dos seus talentos, daquilo que você chama de sensibilidade, que eu chamo de espiritualidade evoluída. Então, quando você experimenta uma informação dessa, às vezes você não precisa dar uma resposta, só escuta aquela criança. Talvez ela não precise de resposta, sabe? Ela tá ali apenas externando a experiência de vida que ela está buscando para viver. É muito doida, né? Porque às vezes você não tá preparada. Tipo, ela me pegou totalmente de surpresa, dirigindo. Falei, cara, essa não bate o carro. É mais comum do que você pensa. As crianças hoje em dia estão muito conectadas a isso. Tem crianças que lembram nitidamente da outra casa, de como era. Tá? É bem comum isso. Só que é necessário esse processo também de adaptação nessa nova vida. Então, você também estimular muito a criança, falar, minha filha é espiritualizada, ou meu filho é espiritualizado, nossa, e tal, ele tem algo especial. Não, é apenas uma memória. É que nem você lembrar, eu fui para Disney com 6 anos, caí e quebrei o joelho. Então, a gente também tem que naturalizar, porque se ela está vivendo uma experiência agora, é porque essa experiência é necessária para o processo evolutório dela. Sim. Então, a gente não pode ficar também atrelado só a essas questões ou de vidas passadas, ou desse outro lado, né, que a gente considera espiritualidade. A gente marca muito, né? Tipo, pra mim, foi eu lembro exatamente a frase, do mesmo jeito que eu lembro exatamente a frase que ela, da pergunta, quando ela perguntou, você não é nada? Tipo, eu lembro exatamente quando ela falou da minha avó, né? Foi um negócio que eu falei, caraca. E, tipo, hoje ela nem toca, não lembra. Porque ela já está agora vivendo experimentando a vida que ela tem com você. Nesse momento presente. Mas às vezes ela dá um chororosão, tipo, eu lembrei da Bisa, eu quero a Bisa, volta a Bisa, e tipo, tudo mexe com ela muito, assim. Mas é meio doido, assim, tipo, a gente olhar pra isso, tipo, na hora eu entrei em pânico, liguei pra minha mãe, eu falei, esperei ela dormir, falei, mãe, você sabe o que aconteceu? Socorro. Ela falou exatamente isso, porque a minha avó era a mãe dela. E aí eu lembrei do astrólogo, e aí foi toda uma conexão. E o mais louco é porque é isso mesmo, porque quando ela nasceu, ela nasceu em Nova York.
eu mandei foto pra minha avó, a minha avó chorou. Falou, ela era Priscila, meu nome foi dado de Priscila em nome dela. É a cara da Priscila, não, chorava. Aí depois que a Sofia com 3 anos, de mandar essa. Essa é. E aí, só comprovou, só validou o que a vovó falou. Só validou tudo e, tipo, mano, muito doido. Mas, agora, mudando totalmente de assunto mesmo, porque acho que a gente tem tanta coisa para falar, né? Passou na página. O livro, seu livro, a gente já falou da importância da leitura, a gente já falou da imaginação da criança, sensibilidade, espiritualidade. Da onde veio essa inspiração desse livro tão lindo? Conta um pouquinho também pra gente da história. Tá bom. Bom, eu sempre escrevi muito bem e eu tinha uma capacidade de traduzir o sentimento das pessoas. As pessoas que me conhecem, inclusive, assim, pessoas que fazem parte da minha vida, amiga, sempre falavam, amiga, me ajuda a escrever determinado texto, ou até para se comunicar com o outro. Então, eu sempre tive muita vontade de escrever. Eu sempre escrevi, na verdade, mas sempre os textos que eu escreviam eram textos baseados mais nessa conduta da minha vida, que permeia a minha vida, ou ligada à espiritualidade, ou ligada ao comportamento humano. Nunca passou pela minha cabeça que eu iria escrever um livro infantil. Foi um processo muito interessante. Aí eu fui participar de um retiro espiritual, foi muito intenso, assim, muito gostoso que eu fiz. E eu tive uma conexão muito grande comigo mesma, né? Foi um cuidado, né? Porque as pessoas normalmente buscam um retiro para uma iluminação, para melhorar a parte espiritual e tal. Eu sempre fui muito sensível. A minha experiência com o retiro foi um autocuidado. Então, dentro desse autocuidado, eu vivi tudo muito intensamente. E eu tive muitos insights, e num desses insights que eu tive, nesse momento que eu estava vivendo completamente para mim, eu recebi como se fosse realmente um download do livro. Que tinha tudo a ver, assim, com a realidade de hoje. Porque toda a minha vida, como eu gostei muito de ler, eu sempre tive um interesse muito grande pelas histórias das princesas. Como toda criança, né? Até a fase da princesa lá. Só que, quando eu entrei na adolescência, eu tinha umas ideias muito malucas que eu comecei a colocar assim, que as princesas, elas se casaram, o que acontecia depois? Porque aí tinha a Branca de Neve encantado. Tipo, isso era a minha criatividade. Porque se ela casou com o príncipe encantado, o sobrenome dela mudou, né? Porque era o encantado, né? Bem essa construção que a gente tem das crenças limitantes, que a gente pega o nome do marido, né? Então, aí tinha a Branca de Neve encantado, tinha a Cinderela encantada, a Bela Adormecida encantada. E eu, na minha adolescência, comecei a criar histórias fantasiosas dessas princesas. Quem seriam elas? Aí eu falei, nossa, a Branca de Neve seria uma pessoa compulsiva, com problema com comida. Por quê? Porque ela comeu uma maçã envenenada, então ela se engasgou. Então, no chá que ela ia ter com as amigas lá. Então, eu comecei a criar essas histórias super fantasiosas de quem seriam essas mulheres que eram essas princesas lá quando elas se casaram. A Bela Adormecida tinha problema com sono, ela não dormia direito, porque ela tinha medo de dormir e não acordar mais, então ela vivia com ajuda medicamentosa. Aí a Rapunzel tinha problema com o cabelo. Então, assim, eu fui criando umas histórias muito nessa linha, tá? De que viraram essas mulheres quando elas se casaram com os encantados. Elas eram todas parentes, né? Porque todas assinavam o mesmo nome, né? Que elas eram as princesas encantadas. Então, eu achei essa história interessante, um lado cômico. Eu tinha uma vontade de escrever sobre elas. E aí, conforme o mundo foi evoluindo, eu percebi qual é a influência que essas princesas tiveram nas nossas vidas, certo? Por que toda mulher queria ser princesa? Porque a gente acreditava que era isso, que era o nosso papel. E quando eu recebi o download da Guilda, ela era completamente avessa. Ela nasce uma princesa dentro de um formigueiro, e ela é herdeira do trono, uma mãe extremamente poderosa, que chama Gertrudes, e ela, desde pequena, ela renega o fato de ser princesa e ela quer ser guerreira. Então, ela começa lá na adolescência a querer ser uma guerreira, e a primeira coisa que ela faz é entender o que é ser uma princesa. E ela tinha que ter algumas limitações, não podia sair do castelo, tinha que viver botando o ovinho e ficar lá para sempre. E ela decide que ela não quer isso para ela. Então, a oportunidade que ela tem, ela se disfarça de guerreira, ela foge com elas, sai para a floresta e descobre um mundo novo. Ela descobre as frutas, as ervas, ela vai descobrindo todas as coisas que são mais interessantes do que ser uma princesa. E ela começa a gostar daquilo e volta e tenta convencer a mãe. Aí ela diz, mãe, olha só, eu não quero ser princesa não, e nem rainha.
Eu quero mesmo é ser uma guerreira. A mãe fala para ela, não, isso é o seu comprometimento e você não tem como lidar com essa situação. E aí ela decide que ela tem que ir contra todo esse conceito. E aí ela vai contra a mãe, ela foge definitivamente, se despede dessa mãe. E à noite ela escapa e ela vai viver as aventuras dela. Nessas aventuras, ela acaba conhecendo novos amigos, descobre a floresta. E aí ela encontra o amor. Ela conhece um formiguinho lá, que está indo para cumprir também com a missão dele, que é casar com a rainha, que está esperando no mundo de Himenóptera, que é o mundo dela. E ele diz para ela que ele ia ficar com ela, viver aquela experiência. Bom, o que acontece então? Ela nunca conta que ela seria essa futura rainha. E eles vivem muito bem até que os gafanhotos invadem o castelo. E ela tem que ir lá para salvar o castelo da mãe. Ela não conta para ele, diz que ele precisa ajudá-la, porque o mundo que ela nasceu está em guerra. Ela vence a luta. E aí é que vem o dilema de Guilda Formiga, que eu convido vocês para entender o final dessa história. Ok? O que vai acontecer? A mãe dela vai aceitar que ela é uma guerreira? Ela vai ter que voltar e assumir o cargo de rainha? Quem é essa Guilda? Quem é ela na nossa vida? Então, eu convido vocês para saber o final dessa história. Você vai ter que ler essa história para você saber. Agora eu vou fazer... Porque é assim que vai começar as aventuras dela no futuro. Então, ela começa contando a história dela, e aí nós vamos ter outras aventuras com Guilda Formiga, para ela contar quem é essa mulher do futuro. Quem é essa mulher? Legal. Ok? Então, é uma forma de mostrar para as crianças que ela pode ser princesa, claro, mas que existem outras possibilidades além de ficar lá esperando aquilo que está predestinado, seja o que seja. Então, a ideia é influenciar as crianças a saberem que elas podem ser o que elas quiserem. Ter escolhas, exato. E que elas têm que buscar e lutar por aquilo, ser uma inspiração, né? Para que essas crianças busquem aquilo que elas realmente desejam e sonham. Ai, que lindo, tô ansiosa. Bom, meu livro já está em todas as plataformas, chama A História de Guilda Formiga em português, pela editora IBE. E está aí, o Magazine Luiza, todas as plataformas, Amazon. Leitura, Amazon, todos estão aí, vocês podem buscar e quem sabe vocês criam uma relação com seus filhos de ler historinha para eles, né, e estimular para a leitura. Né? É muito gostoso. É um momento com seus filhos. Amiga, obrigada. Foi um prazer. Foi muito bom. Obrigada. Foi um talk muito gostoso. Eu adorei um pouco também. De cada coisa, né? Gostou da experiência de ser entrevistada? Gostei bastante. Foi tranquilo. Foi tranquilo? Né? Tirou de leite? Acho que sim. Tá bom? Obrigada a você. E eu gostaria de te falar que eu estou muito orgulhosa de você. Te amo. Porque vocês não sabem, mas eu conheço ela desde 18 anos. Então, para mim, ela continua sendo a minha Priscilinha. Você não me chama de Priscilinha até agora. Não. É a única pessoa no mundo que me chama de Priscilinha. Mas é de uma forma carinhosa. Uma forma carinhosa, um pouco maternal. Eu odeio ser chamada de Priscila, porque lembra meu pai me dando esporro. Então, tipo, se alguém me manda Priscila numa mensagem, eu fico nervosa. E fico, cara, o que eu fiz de errado pra essa pessoa? É Pri ou Priscilinha, que aquece no coração. Isso, exatamente. Tá bom, então. Obrigada, amiga. Imagina, obrigada gente, você. Esse foi mais um Influência Talks. Agora a gente mudou um pouco, saiu do marketing de influência e foi entender um pouco como o crescer e as coisas da nossa infância influenciam diretamente na nossa vida adulta e nosso dia a dia, nossos medos e escolhas também. Obrigada e até o próximo. Tá bom?